Nós, seres humanos, tendemos a acreditar que somos especiais. Daí surgem algumas supostas explicações para embasar esse argumento, como somos especiais porque temos alma, somos especiais porque somos mais inteligentes, somos especiais porque somos a imagem e a semelhança do Criador do Universo. Dentre as espécies, os seres humanos realmente têm algumas características bem notáveis. Como diz Robert Sapolsky no seu excepcional livro Comporte-se, todas as espécies são únicas, mas nós somos únicos de formas bem únicas. Mas e se nos compararmos não com outras espécies, mas sim com máquinas? Será que seremos tão especiais assim? Com essa pergunta em mente, Gênesis, de Bernard Beckett, é um livro curto que vai explodir a sua cabeça. Publicado originalmente em 2006, o livro se apresenta como uma ficção científica distópica. Porém, à medida que a gente avança na leitura, a gente percebe que ele é uma espécie de tratado filosófico. O autor então vai construir uma história que aborda temas profundamente humanos, como consciência, identidade e livre-arbítrio, em um texto que vai lembrar mais um experimento mental do que uma aventura. A história se passa em um futuro no qual acompanhamos uma sociedade chamada de República, que vive fechada desde que surgiu após o colapso da civilização. Nesse mundo rigidamente controlado, a protagonista é a personagem Anaximandra, ou simplesmente Anax, uma jovem que se prepara para fazer um exame decisivo de 4 horas de duração para ela ingressar na academia, que é um local onde se estabelecem os pensadores e governantes da República. Estamos falando aqui da elite intelectual desse lugar. A narrativa inteira é estruturada durante essa prova oral, que é tipo um longo interrogatório diante de 3 examinadores. A forma como essa prova é conduzida lembra um diálogo filosófico dos livros de Platão. Inclusive, o nome República vem como uma homenagem ao filósofo. E não à toa, o nome da protagonista, a Anaximandra, remete a um filósofo pré-socrático. E isso também serve para ambientar a gente no debate filosófico que vem a seguir. No interrogatório, somos apresentados a história que levou até a situação que está naquele momento. Há uma passagem que mostra os primeiros sinais da queda da humanidade como a conhecemos. A Anax vai dizer que o maior perigo que a humanidade enfrentava era o medo, e, consequentemente, o enfraquecimento do espírito. E o espírito aqui é encarado como a capacidade de enfrentar o futuro com otimismo e curiosidade. Porém, ele é frágil e está sob constante ameaça do medo e da superstição. A superstição é a necessidade de ver o mundo em termos simples de causa e efeito. Anax diz que a superstição que prevalecia na época era a crença em causas simples, e era nítida a dificuldade da mente em processar tamanha complexidade da sociedade. Em resumo, tendemos a simplificar as coisas para tentar explicar o mundo, e isso pode fazer com que certas explicações fiquem muito superficiais. E em tempos de crise, essa hipersimplificação foi um terreno fértil para teorias da conspiração. Incapazes de aceitar a sua insignificância e irrelevância no mundo, as pessoas buscavam monstros entre si para explicar a vida miserável que elas tinham. Quanto mais a mídia propagava o medo, mais as pessoas perdiam a capacidade de confiar umas nas outras. Para cada novo mal que as atingia, a mídia criava uma explicação, e essa explicação sempre vinha com um rosto e um nome. E assim as pessoas passaram a temer até mesmo seus vizinhos mais próximos. As pessoas buscavam sinais de maldade em todo mundo, e onde quer que olhassem, elas achavam possíveis culpados. Este era o verdadeiro desafio que as pessoas daquela época enfrentavam, e elas falharam. E, saindo um pouco do livro, não é justamente isso que estamos vivendo hoje? Uma crise de confiança? Olha a quantidade de fake news que surgem todos os dias. Com o avanço do desenvolvimento das inteligências artificiais, fica cada vez mais difícil de separar uma informação verdadeira de uma falsa. Além disso, as teorias da conspiração também não param de pipocar por aí. Por isso, o cenário que a Anax descreve é assustadoramente reconhecível. Voltando ao livro, a República se apresenta então como um modelo de ordem e proteção, mas no fundo é uma sociedade construída sob o medo e a supressão do diferente. A fronteira física que protege o território desse lugar também é uma fronteira simbólica que impede o contato com o outro e, portanto,
impede o contato com a mudança. Uma vez descrito aquele mundo, Anax precisa defender a sua pesquisa sobre um personagem histórico chamado de Adam Ford, um homem que questionou as bases morais da República e que acabou preso por desobedecer às leis rígidas de fronteira do Estado. E é nesse ponto que o livro começa a se aprofundar na história. Inicialmente, a Anax vai discorrer sobre alguns dos principais eventos históricos da vida do Adam que o levaram a ser esse símbolo rebelde. Depois, vemos a história do Adam através de hologramas construídos pela Anax. Descobrimos que Adam, preso por ajudar uma estrangeira a entrar na República, torna-se objeto de um estudo científico. Ele é submetido a uma série de interações com um personagem chamado Art, que é uma inteligência artificial avançada com a aparência de um robô orangotango. E sim, um robô orangotango. Eu sei o quão estranho é falar isso, mas é justamente assim que ele é descrito no livro. A princípio, o experimento busca compreender o comportamento humano, em especial o comportamento único do Adam. Mas logo, a relação entre Adam e Art ultrapassa os limites esperados. E então o Adam, e nós também, começamos a nos questionar se a máquina tem algo semelhante a uma consciência. É nessa interação entre os dois que está o coração desse livro. O que nos torna humanos? É a biologia, a empatia, a capacidade de sofrer, o medo da morte? Ou seria a autoconsciência? O autor brinca com a ideia de que talvez aquilo que chamamos de alma seja apenas um padrão sofisticado de processamento de informações. Se uma máquina pode aprender, ter sentimentos, ter curiosidade, se reproduzir e até desafiar o seu possível criador, qual seria a diferença essencial entre ela e nós? A narrativa é construída com um crescente desafio intelectual. Nós, leitores, assim como a Anax, precisamos acompanhar os argumentos sobre determinismo, liberdade, ética, política e teoria da mente. Mas, vai por mim, esse diálogo não chega a elaborações muito complexas a ponto de ser incompreensível. Ao mesmo tempo, não deixam de ser muito interessantes. O livro vai além de uma crítica política. Ele se aproxima de debates contemporâneos sobre inteligência artificial. Debates que hoje, 20 anos após a publicação desse livro, são ainda mais urgentes. Em tempos de algoritmo, aprendizado de máquinas e sistemas que conseguem produzir linguagem e arte que nos enganam como se fossem uma pessoa, a pergunta do livro ressoa com ainda mais importância. Se criarmos algo que pensa, o que nos resta como diferencial de ser humano? É óbvio que as IAs disponíveis hoje ainda têm uma certa distância para começarmos a realmente nos preocupar com a nossa humanidade. As IAs de hoje não têm o que a gente conhece como inteligência geral, que é a capacidade de aprender novas tarefas sob um contexto completamente novo e sem treinamento. Um outro ponto é que as IAs não têm conhecimento sobre a sua própria existência, mas a gente percebe que essas IAs estão se desenvolvendo cada vez mais rápido. Imagina o que será daqui a 10 ou 20 anos. Todos esses dilemas filosóficos são colocados em um livro de menos de 200 páginas. O Bernard Beckett escreve com clareza e é direto no seu objetivo. Não há descrições excessivas nem subtramas muito dispersas. Os poucos personagens que tem nessa história são todos fundamentais para desenvolver as ideias que o autor quer passar. Cada resposta da Anax diante dos seus examinadores gera sempre uma tensão e carrega o peso da sua própria identidade. Falando das ideias desse livro, eu acho muito interessante o autor usar o conceito da seleção natural também agir sobre as nossas ideias. Porque devemos pensar que as leis da evolução só podem ser aplicadas sobre o mundo material. Como um vírus que se propaga entre os indivíduos, as ideias se espalham, sofrem modificações e batalham entre si numa luta pela sobrevivência na mente das pessoas. Ao longo do livro, eu estava gostando muito da história, mas ela por si só não tem muita ação. Ela é mais cadenciada, como se fosse uma viagem filosófica sobre as questões que eu pontuei aqui. Apesar da leitura ter passado muito rápido para mim, ela pode ser um pouco mais lenta para outras pessoas. Mas eu acho que isso é pouco provável de acontecer, já que em todo momento
é construído um ambiente de suspense que vai aumentando ao decorrer das páginas, até que você chega no final explosivo desse livro. E fique tranquilo, eu não vou dar nenhum spoiler desse final. O que eu posso dizer é que o desfecho dessa história é um dos mais impactantes que eu já li. Eu até notei que tinha alguma coisa na leitura que poderia levar a um final inesperado. A Anaximandra também comenta ao longo do livro que tem alguma coisa errada. Mas quando o plot twist veio, eu definitivamente não estava esperando ser da maneira que foi. A reviravolta nessa história te leva a reinterpretar tudo o que você leu até então. E eu achei espetacular. Esse livro funciona quase como uma leitura introdutória de filosofia. Ele pode ser lido por adolescentes, mas eu acho que ele é principalmente indicado para um público mais maduro, um público adulto. Eu vejo facilmente esse livro aqui sendo analisado em cursos de ética, ciência política ou teoria da mente. É um livro provocativo e talvez essa seja a grande recordação que ele vai deixar com você. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir ele e de se inscrever no canal, assim você acompanha quando novos vídeos saírem por aqui. Comenta aí embaixo também o que você achou do vídeo, se você já leu esse livro, se você ficou interessado em ler esse livro, vamos conversar um pouco mais nos comentários. Se você quiser também comprar alguma coisa na Amazon, seja esse livro, outro livro ou qualquer coisa que estiver na Amazon, eu te peço para usar o meu link de afiliado que vai estar na descrição desse vídeo. Assim que você clicar nesse link, você vai ser direcionado até a página da Amazon e na compra de qualquer item, você vai me ajudar com uma pequena comissão e não vai pagar nada mais por isso. Só vai me ajudar dando uma moral para esse trabalho aqui. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Valeu!